Demetrio, deixa eu te falar uma polêmica que surgiu e muita gente embarcou nessa polêmica, com informações falsas, inclusive. Está no nosso site a reportagem, no boxe feminino. E eu quero trazer aqui essa informação. Uma italiana desistiu de uma luta contra uma boxeadora reprovada em teste de gênero. Ela disse que não foi esse o motivo, tá? A italiana Angela Carini desistiu, ela disse que estava sentindo dores, no nariz, algo nesse sentido. E vale retratar aqui que a atleta, Argelina Imani Khelif, foi reprovada num teste de gênero em campeonato mundial no ano passado, mas ela cumpriu os requisitos do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. O COI afirmou que todas as atletas que disputam os Jogos de Paris cumprem os regulamentos de elegibilidade. A Carine se recusou a cumprimentar a adversária depois, mas ela falou que estava triste com ela mesma, porque não conseguiu lutar contra a Argelina. A Kelly foi reprovada no teste de gênero no Mundial Feminino de Boxe no ano passado, só que quem organiza esse evento é a Associação Internacional de Boxe, e que não é regulamentada pelo COI, Comitê Olímpico Internacional. A luta de Carine contra a Argelina virou polêmica na Itália antes mesmo de começar, porque a Meloni e outros políticos também lá da Itália deram declarações preconceituosas. Acusaram Khelif de ser um homem que se identifica como mulher, mas não há confirmação de que ela seja uma atleta trans. Pessoas intergênero podem apresentar altas taxas de testosterona. E políticos da extrema-direita aqui do Brasil aproveitaram também para propagar informação não confirmada. Ela não, até aqui, pelo que a gente sabe, ela não é uma mulher trans, né, Demetrio? Não é que pelo que a gente sabe, ela não é uma mulher Não é, trans. É sim. importante ser claro assim, ela não é uma mulher trans. Ela foi uma pessoa criada como uma mulher. Ela é uma mulher. Não existe discussão se ela é uma mulher trans. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher. E aqui o COI, inclusive, soltou nota agora faz algum tempinho, falando que mais do que isso, o caso da Argelina, ele nem é complexo, mas as fake news transformaram ele em complexo. Então eu vou tentar explicar um pouco assim para quem está assistindo a gente. A Argelina, me fugiu o nome dela, vou chamá-la de Argelina. Eu não estou acompanhando esse caso de perto, mas conheço o enredo. Ela e uma outra taiwanesa, elas são boxeadoras que fizeram parte do movimento, fazem parte do boxe amador há muitos anos. Não são pessoas que surgiram do nada. Não é que veio na Olimpíada passada a gente teve uma atleta do levantamento de peso, aí sim uma atleta mulher trans. Era alguém que em algum momento se identificou como homem, nasceu, foi registrada com sexo masculino e optou e se identifica como uma mulher trans. E essa pessoa, ela fez uma transição de gênero, que é uma competidora neozelandesa do levantamento de peso. Não é o caso da argelina ou da taiwanesa. São duas pessoas que são mulheres. O que é possível que seja. Elas podem ser mulheres intersexo. O que significa? A gente teve no Brasil um caso emblemático. Eu fiz um perfil, consegui recentemente uma entrevista com a Edinancy Silva, uma ex-judoca brasileira, e que ela era uma mulher intersexo. Está até sendo chamada aí. A Edinancy disputou a Olimpíada de Atlanta, a primeira dela, ela depois competiu até 2008. E em 95, quando foi descoberto que ela era uma mulher intersexo, naquele momento existiu o que se chamava de teste de feminilidade, que é fazer um teste para ver se a pessoa é homem ou mulher. Isso passou a ser proibido, você fazer isso, porque você vai numa individualidade, esses são testes, basicamente é você tirar a roupa e mostrar o que você tem lá, qual a sua genitália. Isso é absolutamente invasivo, ninguém é obrigado a mostrar. Ninguém nunca chegou para você e falou, Diego, você quer entrar no banheiro masculino? Abaixa a calça, deixa eu ver o que você tem aí. Assim como não se deve fazer isso para uma mulher. Então esses testes passaram a ser proibidos. Mulheres intersexo, elas podem competir no esporte. A gente tem alguns casos de atletas barradas, mas por regras. Então o atletismo ele definiu, ele fez um estudo, e ele identificou que atletas que são intersexo, que produzem, e a pessoa intersexo, ela tem uma genitália masculina, feminina, no caso possivelmente feminina, mas ela tem também testículos internos. Então, por isso ela tem o cromossomo Y masculino.
ela não é um homem, ela é uma pessoa, uma mulher intersexo. A Edi Nancy passou por isso, sofreu muito preconceito e sofre até hoje por isso. A gente tem que destacar que preciso voltar para o atletismo. A Caster foi criada uma regra que atletas que corram entre os 400 metros e os 1.500 não podem ser intersexo. Não podem ter testosterona um nível considerado alto demais. Só que essas pessoas, elas são mulheres. O que a Federação Internacional de Atletismo, e eu estou dando exemplo do atletismo porque é uma modalidade que já discutiu isso, e esse caso vai para a Corte Arbitral do Esporte, é discutido na Justiça da Suíça, etc., eles dizem que ou você toma remédio, um medicamento específico, ou você não pode competir. Isso é discutido na Justiça se é correto fazer isso com uma mulher, se obrigar alguém a fazer um tratamento de saúde. E é o que é a única opção para eventualmente discutir a possibilidade dessas duas mulheres competirem no boxe. Elas têm o direito, e até que se discuta essas regras, elas podem continuar competindo, e essas regras elas vão ser discutidas junto com grupos de direitos humanos, junto com a comunidade LGBTQIA+. Não é simplesmente decidindo que ela tem um cromossomo masculino, ela não pode lutar, porque não tem nenhuma prova de que isso traga vantagem, não é porque uma mulher perdeu uma luta e saiu colocando isso como argumento que elas não podem lutar. E isso é importante trazer porque vale ressaltar que muita gente usou esse discurso até para propagar a transfobia, né? Então a Khelif, que é essa argelina, ela não é uma mulher trans, ela é uma mulher intersexo, segundo disse o Comitê Olímpico Internacional. Ela é intersexo, faz parte do grupo de pessoas que nasceram com alguma condição que não se encaixa nas normas médicas para os corpos do sexo feminino ou masculino. Antigamente, né, esse termo não é mais usado, até é um termo pejorativo, considerado ofensivo, que é hermafrodita, né, que não está correto do ponto de vista biológico e é muito ofensivo, mas para quem não está pegando exatamente o que significa intersexo, só para pegar a referência do termo antigo que não é mais utilizado. Elas têm órgãos genitais femininos, mas podem ter também cromossomas sexuais XY, que determinam o sexo masculino, níveis de testosterona compatíveis com o sexo masculino, e é o caso da Khelif, também da corredora sul-africana Caster Semenya, que pôde disputar as Olimpíadas de Tóquio em 2021. Então não existe exatamente um regramento específico, é uma questão que pode ser debatida, mas não é de forma preconceituosa que esse debate tem que ser feito, né, Demetrio? Exatamente, e não pode usar como argumento a decisão da IBA, que é a antiga AIBA, que é a Federação Internacional de Boxe. Essa Federação Internacional de Boxe, ela deixou de ser reconhecida por outras várias questões. É uma federação corrupta, ponto. Uma federação que faz o que bem entende, ultra influenciada pelo Putin, e que foi banida do movimento olímpico. E a decisão que impediu essas duas atletas de competirem é uma decisão completamente arbitrária. O CEO da entidade decidiu que não podia mais competir. E como você não tem... Se você está de fora do chapéu olímpico, você não tem algo que diga que regras você pode tomar ou não. Então, se ela decidisse que a boxeadora não pode lutar porque ela é alta demais, ela poderia fazer isso. É correto? Não é. Simplesmente eles decidiram que essas duas não poderiam lutar por decisão deles, sem nenhuma repassar por decisão, né, de integridade, sem ter embasamento. E a gente não pode opinar, a gente, ainda mais, a gente nunca viu essa pessoa, a gente não conhece. Da onde a gente vai tirar a decisão de que ela não pode? A gente não tem. E assim, elas já lutaram. Elas não são. Existia um protesto, né, Demetrio? Até a italiana foi sugerido a ela que ela boicotasse essa luta, não lutasse contra a argelina. Ela, pela informação que eu vi hoje mais cedo, ela quis lutar, mas chegou lá e aí acabou sentindo as dores que a tiraram dessa luta, mas o que fomentou esse discurso nas redes sociais, né? É a história da Tiffany, que é diferente, porque a Tiffany é uma mulher trans, Sim. Mas que a Tiffany ataca a bola que ninguém consegue defender. Não, a Tiffany é uma jogadora normal, uma jogadora boa, normal, que não faz tanta diferença assim pro time dela. Essas duas boxeadoras são boxeadoras normais. Pode ter certeza que um murro da Bia, que é da mesma categoria da Argelina, vai doer mais. Muito provavelmente vai doer mais. Não à toa que a Bia que ganha tudo não é a Argelina.
Isso é uma narrativa que vai se criando e porque é interessante para eles. Então eles precisam a extrema-direita precisa de um discurso para atrair o público em torno de uma narrativa dela durante os Jogos Olímpicos e eles acharam que eles queriam É. algo E que é triste, né? unisse em torno de um discurso único. E é muito triste. A gente está falando de uma pessoa, né? Uma pessoa que estava ali, não estava querendo tomar vantagem, desde cedo ela se apresenta como mulher e tem essa condição intersexo que não é uma opção, como disseram alguns políticos nas redes sociais, inclusive o senador Sérgio Moro, que usou essa informação falsa, uma mentira, né, que ele propagou, falando que a opção sexual, né, é um termo que nem é mais utilizado, mas nem isso estava em questão. E não é nem sexual, a gente não sabe com quem que ela transa. Exatamente, a gente está falando sobre gênero, é uma outra discussão, mas que isso, né, pede que a pessoa não seja ignorante, que ela pesquise sobre antes de emitir qualquer opinião. Demetrio Vecchioli, um abraço para você, meu amigo, vai descansar assim que a chuva passar por aí, um abraço, viu? Obrigado. E eu sugiro para as pessoas que tiverem dúvida, lê o testemunho da Ednancy, que a gente publicou em primeira pessoa, um texto meu, e que está no UOL. E entender a dor dela é uma forma de entender o que essas pessoas estão passando e por que elas não merecem serem expostas e serem humilhadas dessa forma. Tá aqui o texto do Demetrio, coloca aí de novo, pessoal, para quem quiser procurar no Google. Testes hormonais foram expostos com sensacionalismo. A Ednancy Silva falou para o Demetrio no dia 31 de julho, portanto, foi ontem, né? 31 de julho, é isso? Não, segunda publicação de um texto que a gente fez há uns 3 meses. Perfeito. Ela falando sobre testes hormonais que foram expostos, né, sem autorização dela. Busquem, é interessante para você ficar a par desse tema aí, você que nos acompanha. Valeu, Demetrio, bom trabalho aí para você. Obrigado, Diego. Um abraço. Até.